Redação do Esporte. E no Dia Mundial do Rádio, ninguém melhor do que Edson Mauro para ilustrar o melhor da SGR com sua voz de veludo. Bom dia, Edson. Bom dia, Ceilão. Bom dia, Marilis. Bom dia, Edson Mauro. Tudo bem com você? Tudo maravilha, tudo bom. Quem tem vozeirão é você, Ceilão. Imagina, Edson. Tô só fazendo um personagem, mas Edson, falando em personagens, os personagens do carnaval estão aí. Aí a bola fica um pouquinho mais parada pro carnaval tomar conta da cidade, mas o mundo do futebol não para, né? Nunca. Por exemplo, como é que tá a escolha do novo técnico do Botafogo? Olha, o Ceilão e Marilis, um nome que estava muito quente, né, no Botafogo já caiu, né? Do Marcelo Oliveira, que já foi treinador do próprio Botafogo, ex-jogador do Botafogo, estava recentemente no Curitiba no ano passado, mas o valor do salário que ele pediu assustou os dirigentes do Botafogo, né? Um outro nome que virou sonho também é do Cuca, ele que já teve passagem vitoriosa pelo Botafogo e tem forte ligação com o clube, mas ele tem um custo lá nas alturas e já avisou que somente no segundo semestre é que vai pensar em voltar a trabalhar, porque ele vai mais querer viajar agora para a Rússia no meio do ano para ver a Copa do Mundo com a família. Mas o Cuca, ele aproveitou e fez uma indicação de um nome para o lugar do Felipe Conceição. O nome do Alberto Valentim, ex-jogador, foi lateral direito, foi seu auxiliar no Palmeiras, na última passagem do Cuca, e ele inclusive assumiu em algumas oportunidades a função também de técnico do Palmeiras no último Campeonato Brasileiro. Alberto Valentim é jovem, não tem 40 anos, tem um perfil mais ou menos parecido com o do Jair Ventura, que ele é um técnico da novíssima geração e recebe então a indicação de peso do Cuca. Ainda em relação ao Botafogo, o Botafogo vetou a realização da final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista no estádio Newton Santos, alegando que o aluguel é muito barato, R$100 mil, né? Mas houve um problema, obviamente, a partir do sábado, novamente, no relacionamento entre Flamengo e Botafogo, quando do gesto do chororô do Vinícius Júnior, e isso novamente azedou a relação entre Flamengo e Botafogo, Marilis. E no Vasco já foi apresentada mais uma nova contratação, né? É verdade, é o 11º reforço do Vasco para a temporada, né? O meio-campo Giovanni Augusto, apresentado ontem em São Januário. Ele vem emprestado pelo Corinthians até o final do ano, tem a missão de substituir Nenê, que foi vendido ao São Paulo, e essa contratação foi um pedido do técnico Zé Ricardo, que vinha solicitando ao presidente Alexandre Campelo um jogador que tenha um nome forte, um jogador realmente de peso para o meio-campo para substituir o Nenê. Ele chegou inclusive, o técnico Zé Ricardo, a ligar para o jogador e deu um empurrão nas negociações. O Giovanni Augusto tem 28 anos, nasceu em Belém do Pará, mostrou muita alegria em reencontrar no Vasco da Gama o seu conterrâneo Pikachu, que nasceu também em Belém do Pará. E o Giovanni Augusto, ele garantiu que na primeira folga que tiver dos jogadores do Vasco da Gama, vai combinar um almoço de comidas paraenses com o Pikachu, seu companheiro do Vasco da Gama, com muito pato no tucupi, tacacá, maniçoba, açaí. Então vamos ficar de olho nessa gastronomia de Belém do Pará, porque vem coisa boa aí, viu, Ceilão? Pô, me deu vontade até de passar ali no Tacacá do Norte, ali no Largo do Machado, comer um tucupi, comer um açaí que vem de lá, não é daqui. Com aquela farinha, né? Exato. Agora, falar em farinha, falar em festa, o Fluminense quer o apoio da torcida no seu jogo de quinta-feira, né? É verdade. Tanto que começou, né, a venda de ingressos para o jogo de quinta-feira contra o Salgueiro de Pernambuco pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser no estádio Newton Santos, às 7h15 da noite na quinta-feira. Vendas online e também postos físicos, e as entradas custando R$40 e R$20 a meia. Para esse jogo, o técnico Abel Braga, ele já botou o time para treinar pesado depois do carnaval, e ontem, um dia de sol forte, os jogadores treinaram durante quase 2 horas. E o Abel Braga vai deixar para informar o time somente no dia do jogo contra o Salgueiro, e o Salgueiro, que é o 6º colocado no Campeonato Pernambucano, e sofreu no final de semana uma goleada de 4-0
pelo Náutico. O Náutico goleou o Salgueiro por 4-0. A primeira partida o Fluminense fez pela Copa do Brasil e ganhou da Caldense por 1-0 em Poços de Caldas, em Minas Gerais. A partida de quinta-feira já será ainda em sistema de jogo único, mas se for empate, a decisão será por pênaltis. E quem ganhar esse jogo, entre Fluminense e Salgueiro, jogará com o Avaí ou Juventude na terceira fase da Copa do Brasil. Marilis. Agora, o Vinícius Júnior do Flamengo é assunto também na Espanha, hein? Porque o desempenho dele, né, no sábado, no Flamengo, principalmente no sábado, foi acompanhado pelo pessoal do Real Madrid, que é o novo time dele, que contratou a chamada joia rara do Flamengo por 45 milhões de euros. A imprensa espanhola destacou a atuação do Vinícius Júnior contra o Botafogo, quando ele entrou no final do jogo, marcou um golaço e fez o tal do chororô e criou aquela polêmica toda. As rádios de Madrid garantem que o Real, ele quer o Vinícius Júnior já em julho, no meio do ano, quando ele completará 18 anos, mas existe também a opção dele sair somente no final do ano. Mas o Real Madrid quer o Vinícius Júnior já no meio do ano, porque além do futebol que ele vem jogando no Flamengo, o que deve, na verdade, pesar muito, que os dirigentes teriam mostrado uma preocupação com a dura marcação que ele vem sofrendo dos jogadores rivais nos jogos em que entra. O Vinícius Júnior, segundo os dirigentes do Real Madrid, é alvo de marcadores implacáveis e, portanto, correria o risco de sofrer alguma lesão antes de viajar para a Espanha. E assim o torcedor do Flamengo pode então começar a fazer uma contagem regressiva, pois ele pode terminar a sua carreira aqui no Flamengo no meio do ano, Ceilão. E falando no menino do Chororô, ele vai ter um jogão, né, do PSG com o Real Madrid, o futuro time dele, amanhã. Amanhã, é verdade, né? E, por enquanto, esse jogo entre o PSG, o Paris Saint-Germain e o Real Madrid pode ser considerado como o jogo do ano, né? Nesse primeiro semestre. O Neymar contra o Cristiano Ronaldo. Amanhã, a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante de 81 mil torcedores no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Hoje, o time do PSG, que tem 4 brasileiros, o Neymar, o Dani Alves, o Thiago Silva e o Marquinhos, ele já estará treinando em Madrid. E o Neymar, que está em grande fase, liderando o PSG, com Paris aos seus pés, a cidade apaixonada por ele apaixonado pela Bruna, ela desfilando no bloco da favorita, e ele desfilando no gramado, né? Fazendo aquelas diabruras dele, o seu grande futebol, que parece até nome de bloco. Seu veneno me alimenta. Deve ser alguma coisa mais ou menos assim, o bloco do Neymar, hein, Ceilão? Seu veneno me alimenta é muito bom, é meio nome de filme também, melodrama, né? É isso aí, mas esse jogaço de amanhã realmente jogão promete. mesmo. O mundo vai parar para ver esse jogo, né? Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos contra o homem mais bonito do mundo para algumas pessoas. Vai ser um jogão, Cristiano Ronaldo. Vai ser um jogão, realmente. Beleza, então sem chororô, porque eu já me acostumei a ter que me despedir de você. Grande abraço, Edson, e até amanhã. Até amanhã, Ceilão. Beijo, Marilis. Beijo, Edson Mauro. Até amanhã.